E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para mim é uma alegria estar aqui gravando esses vídeos para vocês. Hoje a gente vai produzir uma capa da coleção de luxo. Nessa capa específica, minha capa já está aqui preparada. É uma capa média, tenho 2 pedidos iguais para fazer nessa coleção. A gente vai utilizar a manta para fazer um detalhe aqui no início. Vou postar a foto dela também no final, como eu fiz no outro vídeo. O meu material já está quase todo preparado para o vídeo ficar mais curto. Vou usar meia pérola número 8, meia pérola número 8. Já preparei aqui meu pratinho. Eu sempre gosto de usar tampinhas para poder colocar as pérolas, porque é mais maneirinho para a gente ficar balançando aqui e elas virando. O palito pega strass. O palito pega strass, isso vai dar para vocês verem. Eu estou gravando à noite, então a ring light às vezes estoura uma manta de strass, cortada a fileirinhas, tirada a cola. Se vocês não viram como tirar a cola, volta no vídeo anterior para ver como é que faz a tirada da colinha. Meia pérola número 8 e pérolas redonda número 4. A redondinha número 4 nós vamos fazer só para finalizar, tá? Então, como a gente vai iniciar essa peça? Já tirei aqui a colinha de 3 fileirinhas de strass, da manta de strass. Alguns chamam manta acrílica, eu chamo de manta normal. Vou tirar só mais uma, porque nessa peça aqui eu vou usar 4 fileiras. Essa peça aqui, meninas, ela é maravilhosa. Quando tem, ela tem uma boa saída. Não sei também se eu vou conseguir começar o vídeo hoje e terminar hoje. Se amanhã, se depois aparecer uma parte aí mais clara, é porque eu finalizei no outro dia. Mas eu vou iniciar ela agora. Uma peça dessa aqui, meninas, eu que já estou acostumada, às vezes passo 2 horas para fazer uma. Que ela é só 2 tamanhos de pérola. Cada peça tem um tempo de produção diferente, tá? Tem umas peças que são mais rápidas de ser produzida, outras que são mais fáceis. Lá no Instagram, como o tempo é muito curto, os vídeos, os stories às vezes são bem limitados, não dá pra gente estar falando certinho para vocês, passo a passo de cada peça, a diferenciação específica. Por mais que a gente fale, fica vago, porque o Instagram é mais vídeo rápido. Então, aqui a gente vai ter mais essa liberdade de poder estar gravando vídeo mais longos e mostrando o processo de cada peça para vocês. Então, já tirei aqui as colas de todas as nossas 4 fileiras. Iremos utilizar 4 fileirinhas da manta, tá? Vamos começar aqui medindo. Mede aqui certinho. Nós iremos fazer todo o início dela aqui com a manta de strass. Uma fileira apenas, tá? A cor prata. Faz a limpeza aqui da lateral, após a colagem, ó. Tira os excessos. Você vai medir, ó. Sempre mede antes, depois corta. Mede para ver onde vai dar certinho. Vai cortar certinho, não ficar passando, sobrando muito pedaço, tá? Os materiais, assim como a gente tudo compra fora, é interessante a gente não desperdiçar nada. Então, por isso que é sempre importante medir antes de fazer a colagem, tá? Já coloquei cola aqui. Eu estou colocando agora a manta.
Vocês podem colocar a cola bem para a cola sair assim um pouco para fora, tá? Aí depois tira os excessos. Se vocês estiverem colando a manta e achar que tem pouca cola, coloca mais cola, porque às vezes a gente fica com medo de colocar cola demais, acaba colocando um pouco. Essa fileira aqui eu ainda vou usar, tá? Já tem um detalhezinho prata, circulando ela todinha bem aqui no início mesmo da capa. Não pode ficar aparecendo nada da capa aqui na lateral, tá, meninas? Tem que ficar bem retinho, bem certinho. E agora, nós iremos começar a colar as pérolas número 8. Vamos colar primeiro todas as pérolas. Vamos colar 5 fileiras de pérola número 8. Se vocês iniciar aqui e der 20 pérolas aqui, vocês têm que terminar a peça com a mesma quantidade de pérola. Não pode ter na primeira fileira 20, na outra 19, na outra... Não, tem que ficar uma do lado da outra e colando pérola por pérola até chegar ao final da peça. Essa daqui, como ela tem um detalhezinho no meio, a gente vai fazer 5 fileiras de pérola, número 8. Vou colocar 5 fileiras de pérola número 8 para depois a gente colocar o detalhezinho e depois seguir a sequência das pérolas colada uma a uma até finalizar a nossa peça. Eu não vou falar a quantidade de pérolas certinho que eu vou colocar nessa peça aqui, porque essa peça aqui é uma capa de Bíblia específica. Então, de acordo com a capa de Bíblia que você for fazer, a quantidade de pérola não vai ser a mesma. Umas são menores, outras são maiores. Eu vou colar, ó, da coleção de luxo, colando pérola por pérola. Eu não conto, meninas, a quantidade de pérola que eu colo em cada peça, não, porque para mim depois não ficar, nossa, eu colei 1000 pérolas, para mim não me lamentar, eu prefiro não contar. Às vezes, no finalzinho, elas dão um errozinho. E aí a gente tem que organizar essa finalização. Se a pérola tiver sem cor, se a pérola tiver um risquinho preto, se a pérola tiver ralada, você vai excluindo. Como você vai pegando pérola por pérola e colando, vai excluindo que não é da mesma cor. Se você observar que a pedra é um pouquinho mais escura do que as outras, que às vezes acontece de vir no mesmo pacote uma pérola mais escura, outra mais clara, vai selecionando as que são da mesma cor para poder a peça ficar bem acabada. Aqui, meninas, ó, fiz a primeira carreira de pérola, aqui colando uma a uma. Se acontecer de ficar uma vagazinha aqui no final, você tem duas opções. Você tem a opção de afastar mais, se ficar um espaço muito grande que não cabe a número 8, mais uma número 8, um espaço bem pequenininho, você dá só uma afastadinha. As pedras não pode ficar muito afastada. Se tu perceber que afastando bastante elas, cabe uma número 8, se afastar todas, vai caber mais uma pérola, afasta tudo e coloca mais uma. Porque às vezes acontece de você ir colocando a pérola distante uma da outra e já ir falhado do início ao fim. Aí você afasta, deixa a pérola bem juntinha uma à outra para não ter espaço para nada. Aí caso acontecer de ficar 1 milímetrozinho aqui distante, aí você dá uma afastadinha, entendeu? Em todas. E sempre tentando fazer essa afastar, e se tiver que ficar alguma vaguinha, alguma coisinha, deixa sempre na parte que vai ficar a parte de trás da Bíblia, tá? Aqui na frente, sempre tenta deixar ela o mais perfeito possível, a peça aqui na frente. Não significa que você vai fazer um lado bem feito e outro mal feito, mas às vezes acontece de ficar alguma diferença na peça, e aí sempre as diferencinhas que vai ficando, porque as pérolas são um tamanho específico. Então, tipo assim, não tem como a gente adivinhar que não, eu vou colocar aqui número 6 e no final vai caber só 6. Não, a gente vai fazendo a peça e vai vendo o que é que vai encaixando para poder fazer a finalização. Aqui segue a sequência, meninas, ó. A frente da minha Bíblia vai ser aqui. Vai ser essa parte. Então, eu vou começar ela sempre daqui para cá. Eu comecei essa primeira fileira aqui porque é a primeira. Mas
Agora que eu vou dar sequência, eu vou iniciar sempre ela da frente, da parte da frente da Bíblia para trás. Eu falei para vocês, se tiver que dar alguma diferencinha de tamanho de pérola, alguma coisinha, a gente coloca pro final. Iniciou a peça, coloca as pérolas juntinhas, meninas. Essa questão, olha, já aconteceu de meninas mandarem foto para mim de peças muito distantes a pérola da outra, bem distante mesmo. Chega você olha assim, o meu olho ele faz gritar assim com o defeito. Ele, eu não, na hora que eu olho, eu a peça assim, na hora que tá, que eu vejo, eu vou tirar as fotos, eu percebo o defeito assim a quilômetros. Eu sou assim bem detalhista mesmo. Então, na hora que tá colocando as pérolas, vocês precisam colocar a pérola de um lado da outra. Ah, Josi, eu não sei, fasta, vai fastando, deixa uma do ladinho da outra, fasta as fileiras. Ó, começou aqui, uma, duas, uma, duas, uma, duas. A mesma quantidade de pérola que eu iniciei aqui tem que ser a de cima. Se tu pastou um pouquinho a de baixo aqui para poder caber certinho, tu vai ter que pastar as outras para poder ter a mesma quantidade, tá bom? Isso é muito importante. E não vai colocando já outros pés, eu já quero ir colocando aqui a pérolazinha do meio, não. Calma, vai devagar. Começa uma peça, faz uma coisa de cada vez. Primeiro colocou a fileira de strass, depois colocar a número 8, para depois colocar as pedras pequenas. Tem menina que já quer misturar tudo. E aí vira uma farofa. Não pode. Tem que fazer uma coisa de cada vez. É o passo a passo. Fileiras na horizontal, não é na vertical. É na horizontal. Coloca um fiozinho de cola, não coloca muita cola, para ficar bem no centro da meia pérola, tá? Coloca um fiozinho de cola, não muito fino, porque a gente ainda vai colocar cola entre uma pérola e outra. Essa colinha que a gente vai colocar entre uma pérola e outra, para colocar a pérola número 4, ela vai dar uma colada a mais na peça. Um pacote de pérola, meninas, dá para fazer 2 peças tranquilo, tá? Um pacote de pérola de 500 gramas. 2 peças média. Se vocês for fazer uma capa bolsa, provavelmente vai dar para fazer só uma. Uma e a metade de outra. Então vai de acordo com o tamanho. Essa aqui que eu tô fazendo é tamanho médio. Sempre as pérolas têm que deixar o espaçozinho entre um e outro. Porque se você não deixar o espaçozinho certinho de colocar a outra, na hora não vai dar certo. Na hora de colocar a pérolazinha número 4 redondinha aqui no meio. Ela tem que caber certinho entre esse espaço aqui. Se tiver alguma sujeirinha, menina, no centro da capa, tira. Não faz uma peça, principalmente clara, com nenhum cisco, tá? Você tem que tirar todos os ciscozinhos. Se tiver qualquer ciscozinho assim, não sei se na cidade de vocês fala cisco, mas aqui no Maranhão, quando vocês entenderem algum linguagem assim diferente, é porque aqui a gente fala diferente mesmo. Principalmente eu. Depois eu vou ver se eu consigo mostrar certinho aí pra vocês. Eu já tenho a prática, meninas. Eu faço muito rápido. Depois de milhares e milhares que eu já fiz, eu não tenho assim uma noção assim da quantidade que eu já fiz, mas eu já fiz muitas. Com certeza mais de 1000. Em 7 anos eu já fiz demais isso aqui. No início eu fazia mais de pérola. Então,
eu não tinha muito fornecedor, a pérola era mais em conta para comprar. A pérola, a gente consegue fazer muita coisa com a pérola. A pérola e uma manta, por exemplo, a gente consegue criar muita coisa, usar a mesma criatividade. Se vocês forem lá no meu Instagram, as peças bem antigas que eu fazia, eu não usava tamponeira, então eu tinha que inventar, eu tinha que criar, e eu só usava pérola. Pérola, e assim, sempre que a gente usa, eu tenho peças de quando eu comecei, que até hoje sai. E sai muito, se tiver pronta entrega, sai bastante. Os meus clientes aqui, eles preferem peças de pérola. Vou tentar mostrar para vocês próximo da câmera. Coloquei aqui 5 fileiras de meia pérolas, número 8. Olha o detalhezinho. Agora eu vou colocar um detalhezinho desse aqui, ó, aqui. Vou colocar um detalhezinho da mesma cor aqui na horizontal. Já coloquei a cola. Meninas, ó, coloquei já o detalhezinho aqui, ó. E agora eu vou preencher o restante aqui com meia pérola número 8. Todo esse restante aqui, um a uma. Eu vou ter que acelerar, porque ela é muito demorada. Eu vou ter que preencher todo esse meio aqui colando pérola uma a uma. Aqui não tem segredo. É colocar uma do lado da outra até chegar no final. E a mesma quantidade que tiver aqui, tem que ser a mesma quantidade que tem que chegar lá. Se der alguma diferencinha no final, eu venho e mostro para vocês. Lembrando que depois que nós terminar de colocar todas as meia pérola número 8, não acabou, tá? Ainda tem outro processo para ser feito. Essa peça meio que a gente faz ela 2 vezes. A gente faz ela com a quantidade de pérola, com o tamanho de pérola, que é a número 8, para depois vir preenchendo todos os espaços com a pérola número 4. Então, a gente faz essa peça 2 vezes, com tamanhos de pérolas diferentes. Meninas, dando início aqui à nossa produção, já estou finalizando a capa no outro dia, porque não deu para finalizar ontem. Olha como está ficando a nossa capa. Ó, a luz do dia é maravilhosa para a gente gravar, por causa que não estoura. Então, vai dar para vocês verem os detalhes melhor. Olha como está ficando a nossa capa. Aqui, meninas, vai dar certinho, ó, as pedras. Ficou 1 milímetrozinho aqui folgadinho, mas eu afastei as pedras e ficou certinho, ó. Vai ficar maravilhosa. Esse aqui é o primeiro passo. Olha, como é que ela tá ficando aqui, ó. Tá ficando uma brechinha entre uma pérola e outra. Eu tô dobrando assim, porque como eu fiz essa parte aqui ontem, já tá seca. Mas aí eu vou dar continuidade ao processo novamente de produção. Aqui nessa parte não tem segredo. É só preencher, lembrando só o seguinte, que a mesma quantidade de pérolas que tiver aqui que você iniciou, tem que ser a mesma quantidade de pérolas que vai finalizar. Josi, se ficar folgado, se iniciar aqui corretinho e no final ficar um pouco folgada, você tem que fazer um afastamentinho nas pérolas, pouco, mas tem que, a mesma quantidade que iniciou, tem que terminar lá, tá? Eu tô virando assim porque é melhor para mim. Pérolas, ó. Mas não acabou o nosso trabalho ainda. Agora eu vou vir colando as pérolas redondinhas entre uma pérola e outra na vaguinha que tem aqui, ó. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma gotinha de cola entre uma pérola e outra nos espaços, entre uma pérola e outra nos espaços.
e vou colocando as pérolas número 4, redondinha, entre uma e outra. Eu já coloquei pérola aqui tá sem pérola, e aqui, ó, é a cola. Aqui tem cola, você vai colocando gotinhas de cola aqui dentro desse espaço, e aí vai colocando a pérolazinha com o furo para a lateral. O furo da pérola tem que ficar para a lateral, não pode ficar aparecendo para cima, porque senão fica feio. E aí tu vai pegando as pérolas, eu gosto de pegar assim com a mão, eu pego várias e vou soltando aqui e depois arrumando. Eu consigo fazer rápido porque eu já tenho o hábito. Se você perceber que tá ficando com o furinho para cima, vem aqui com o palito, ó, e vira elas para ficar com o furinho para a lateral. E a cola, não pode ficar muita cola para subir para cima da pérola, mas ela tem que estar pelo menos a metade da pérola enfiadinha assim dentro da... Aparecendo no tecido é porque a tua peça tá com as pérolas distantes. A minha, ela não fica bem juntinha as pedras, e aí não aparece de forma alguma a parte de baixo da peça. Essa aqui, quando fica finalizada, meninas, ela fica perfeita. Estou finalizando de colocar aqui as pedrinhas, número 4, mas não acabou. Não acabou. Essa peça aqui, eu costumo fazer uma finalização nela. Você tem duas opções. Você pode fazer a finalização que eu vou fazer ou não. Como essas aqui são encomenda, eu vou já fazer com essa finalização que eu estou falando para vocês. Em cima da caixinha, já coloquei todas as pedrinhas pequenas. Já coloquei todas as pedrinhas pequenas. Depois eu vou mostrar para vocês a foto dela no final, como eu fiz no outro vídeo, tá? Eu vou colocar aqui em cima. Eu vou pegar meia pérola, número 4 também. A que eu coloquei aqui foi pérola número 4, a redondinha. Agora eu vou pegar meia pérola, número 4. Minha menina, parece uma farinha. Ela é bem pequenininha. Na hora que vocês pedirem para o fornecedor meia pérola número 4, ele vai saber qual é o milímetrozinho da pérola. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui, ó, de trás, em volta de toda a nossa capa, eu vou colocar para dar um acabamento assim impecável na peça. Quando eu iniciei o vídeo, eu não estava com o plano de colocar, que a gente tem as duas opções. Você pode colocar ou não, vai ficar lindo do mesmo jeito. Só que eu gosto de colocar porque o acabamento fica impecável. E como essas duas aqui são encomendas, não é para pronta entrega, eu vou colocar. Coloquei a câmera aqui um pouco mais próximo para vocês verem aqui como é que eu estou colocando, ó. Meninas, capa finalizada. Olha que linda. Ainda tá um pouco úmida a cola. Vou esperar secar. Coloquei pérolas em toda a lateral dela. Essa peça aqui demorou bastante porque eu estava gravando, atendendo, parando. Então comecei ontem à noite e estou finalizando agora à tarde do outro dia. Esse aqui já é o pedido de uma cliente. Uma capa dessa aqui, geralmente, o valor dela é 175 aqui na fábrica. Então, você pode também cobrar pelo valor, pelos tamanhos, porque existem tamanhos maiores, existe formato bolsa. Então, formato bolsa, quase o dobro de pérola que a gente usou nessa daqui. Ela vai dar mais trabalho. Provavelmente, para vocês que estão começando, uma capa bolsa você vai passar 2 dias ou mais para fazer, então você vai cobrar de acordo com o tempo de trabalho, a demora maior. E o valor dessa peça não é nem tanto pelas pedrarias, é pelo tempo de produção que ela leva. Enquanto a de manta a gente consegue fazer uma em meia hora, por exemplo, uma capa bolsa em meia hora, essa daqui a gente passou
eu, geralmente, quando eu pego mesmo para fazer, não tem outras coisas para estar fazendo, para estar interferindo no meu tempo de produção, eu consigo fazer em 2 horas. Mas dependendo também do tamanho. Essa que eu iniciei em um dia e estou terminando agora na tarde do outro dia. Eu passei a manhã inteira produzindo, só que eu estou produzindo, gravando, então demora um pouquinho a mais, tá? Ficou maravilhosa. Vou postar a foto dela aqui no final para vocês verem qual foi o modelo que eu fiz nesse vídeo específico. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo, se Deus quiser.